já nada é como era, como havia antigamente, viam-se os campos lavrados. E agora sim, estamos em direto desde a linda capital do Baixo Alentejo, a cidade de Beja, onde vamos estar à conversa com Luís Miguel Ricardo. Isso era diferente. Hoje temos connosco, de novo, o Luís Miguel Ricardo, um dos nossos cicerones das viagens ao Alentejo dos Falares. E não só, como teremos a oportunidade de assistir no programa de hoje. Recordando de uma forma muito rápida, o Luís Miguel Ricardo é escritor, editor, assina crónicas na comunicação social escrita e falada e nos últimos anos tem-se dedicado à investigação da cultura e tradições do Alentejo. É licenciado em Filosofia da Cultura, pós-graduado em Ciências Criminais e mestre em Ciências da Educação. Luís Miguel Ricardo já recebeu vários prémios literários e tem publicadas várias obras nas valências de romance e conto. Desde 2009 que assentou narrativa na imensidão do Alentejo, de onde é natural, Ferreira do Alentejo, e onde reside atualmente, em Beja, e onde tem desenvolvido. No programa de hoje vamos voltar ao Alentejo, desta vez não só para falarmos dos falares do Alentejo, mas para irmos um pouco mais além da cultura desta região. Para isso vamos nos socorrer do último trabalho do Luís Miguel Ricardo, Histórias do Alentejo, um livro de contos de viagens, escrito por vários escritores, com obra feita na literatura, que nasce a sul do Tejo, que nos propõe várias viagens pela cultura alentejana e que já teve de honras de servir de guião para um programa da RTP no Portugal no Coração em março do ano passado. E agora sim, vamos então estar em direto e à conversa com Luís Ricardo. Olá, bom dia, Luís. Bom dia, Zezé, bom dia, Vanessa. Bom dia. Antes de mais, obrigado por estares connosco e também pelo cabo do telefone nos fazer sentir o cheiro das planícies alentejanas e também dessa linda cidade de Beja. Obrigado, Zezé, é sempre um prazer poder partilhar um bocadinho do que eu sei, do que eu tenho descoberto sobre este Alentejo imenso e poder partilhar com vocês aí na rádio e com todo o auditório da Popular FM. Luís, que livro é este? Histórias do Alentejo. Bom, Histórias do Alentejo é um livro que surgiu na sequência de um trabalho de pesquisa feito em 2010 para a obra Heróis à Moda do Alentejo, um dos livros que deu origem à rúbrica que nós temos no ar. E quando foi feito esse levantamento, sobretudo do vocabulário, que é a essência desse Heróis à Moda do Alentejo, percebeu-se que para além dos falares havia um potencial imenso do Alentejo, um potencial que estava por descobrir, que existia essencialmente naquelas enciclopédias vivas que ainda vão existindo pelo Alentejo, mas que não havia um trabalho feito propriamente de recolha desse, quer dizer, há trabalhos feitos, mas mais na linha documental, e nós pretendíamos fazer uma coisa mais na área da ficção para chegar a um espectro maior de leitores. E então, desde essa altura que ficou alinhavado que haveria de sair um novo trabalho sobre o Alentejo, depois dos Heróis à Moda do Alentejo, que sem perder a questão da magia dos falares, que é um dos principais patrimónios da cultura alentejana, mas que fosse um bocadinho mais além, no sentido da preservação e da promoção da cultura alentejana. E foi assim que surgiu estas Histórias do Alentejo, que basicamente é um livro de viagens pela cultura alentejana, e temos viagens desde viagens pelos falares, viagens pela gastronomia, assente essencialmente nos recursos silvestres do Alentejo, também uma viagem pelas mesinhas caseiras, baseada também essencialmente na flora autóctone, pelo património natural, pelo património arquitetónico, pelas manifestações culturais do povo, etc. Enfim, há um conjunto de propostas de viagens que é feitas a partir deste livro e pela cultura alentejana sempre. Luís, porquê deste título deste livro? O título de Histórias do Alentejo. Bom,
esse título é um bocadinho provocador. Portanto, o objetivo de se chamar Stories, para não ser histórias, porque Stories seria mais um livro de histórias. Assim, Stories, quando nós olhamos para o título, deixa-nos um bocadinho a pulga atrás da orelha e se calhar incentiva-nos, quem veio o título, a ter curiosidade de abrir o livro e perceber o que é que está lá dentro daquelas Stories, que começa com um nome inglesado e depois termina num típico português, do Alentejo. Esse é o motivo real de se chamar Stories do Alentejo. Do ponto de vista da ficção, que também é focado, portanto, a primeira história deste livro de contos conta precisamente a história das stories. E do ponto de vista da ficção, portanto, aconteceu, portanto, o motivo do livro chamar Stories é numa altura em que em Beja havia um voo semanal entre Beja e Londres e em que chegava um conjunto de estrangeiros do aeroporto de Beja e que saíam e ficavam meio esparvoeirados no meio de tanta planície por explorar e sem indicações para explorar. E então um pastor e um vendedor de melões que estava ali nas imediações do aeroporto a falarem um com o outro, decidiram que haviam de fazer alguma coisa para promover o Alentejo. E então decidiram que haviam de fazer um livro que fosse uma espécie de guião para quem chegava ao Alentejo e precisava descobrir o Alentejo. Portanto, as histórias do Alentejo também acabam por ser um guião, porque todos os contos têm uma proposta de roteiro com um mapa e tudo que pode levar as pessoas efetivamente a descobrir o Alentejo. E então decidiram por criar esse livro, só que depois a questão era do título, porque estavam a fazer um livro também para alentejanos, mas para todos aqueles que visitavam o Alentejo, alentejanos, não alentejanos, portugueses, portanto, e pessoas que vinham de fora, sobretudo os que vinham nos tais voos, que infelizmente deixaram de fluir para Beja. E no meio de tanto título possível, descobriram um que se adequava melhor, porque para todos entenderam o que era. Então colocaram-lhe o nome de Stories, depois não foram mais além, porque os conhecimentos de inglês também não iam muito mais além. Pronto, esta é a história ficcional do título chamado Stories. Uma história que vale a pena conhecer para perceber as peripécias que andaram entre este pastor e este vendedor de melões, duas figuras ícones da cultura alentejana, e as peripécias que andaram até eles chegarem a este título final de Stories. Vale a pena. E dá também para rir um bocadinho, porque o Alentejo também nunca dissociamos a questão do humor na cultura alentejana. Exato. Como estamos quase na hora do almoço, Luís, que viagens são estas pela gastronomia alentejana? Queres nos abrir o apetite? Ora, estas viagens pela gastronomia alentejana. Hoje, os pratos alentejanos, os pratos da gastronomia alentejana estão na moda. Como a própria região Alentejo também está um bocadinho na moda. Portanto, toda a gente hoje gosta de vir ao Alentejo, felizmente para o Alentejo e felizmente para os alentejanos. E a gastronomia é outra das questões que também está qualquer dia também devemos ter património imaterial da humanidade, não é como canta alentejano. Eu acho que sim. Mas para entendermos esta questão da gastronomia alentejana, portanto, tem uma origem, temos que recuar aos tempos, podemos dizer assim, da miséria na planície, aos tempos em que havia fome, em que havia pobreza na planície, e o que havia em abundância eram basicamente dois ingredientes-chave, que são os ingredientes que estão na base de toda a gastronomia alentejana, que é o pão, como era conhecido o Alentejo como o celeiro da nação, hoje já não tanto, e o azeite. Hoje, se calhar, é que somos o verdadeiro lagar da nação com a produção de azeite. Mas pronto, eram dois ingredientes que sempre estiveram muito em foco na região Alentejo. Depois, para além desses ingredientes, tínhamos a natureza. Tínhamos e temos, felizmente. Exato. E a juntar estes três, a criatividade do povo. Portanto, quando se tem pouco, a criatividade vem ao de cima, e então, trabalhando a criatividade, resultam combinações engraçadas do pão, do azeite e da natureza, como, por exemplo, migas de espargos. Há vários tipos de migas, mas, por exemplo, eu destaco aqui as migas de espargos selvagens. Portanto, são os espargos que se apanham essencialmente nesta altura do ano. E o próprio ritual da apanha do espargo é curioso e promove o convívio entre as pessoas, o contacto com a natureza. Portanto, é também uma proposta, uma viagem possível ao Alentejo, é uma viagem ao mundo dos espargos e da vegetação alentejana. Outras possibilidades, as açordas. Portanto, também há um leque imenso de açordas, a sorda de poejo, a sorda de coentro. Isto são tudo ervas do Alentejo, a sorda de tomate. Um bom licor de poejo também, não é? Como também não percebi. Um bom licor de poejo. Exato, também para os licores, também lá está, uma vez mais a flor autóctone a falar primeiro. As açordas frias, e esta questão das açordas também é curioso. Portanto, há algumas regiões em que a açorda é só conhecida como a açorda de alho, ou a açorda de poejo, ou a açorda de coentro, que é a mesma coisa, basicamente. E depois as outras são sopas. E noutras regiões é tudo açorda. Basicamente, a forma de fazer é toda a mesma. A base é sempre o pão e o azeite. Temos também açordas frias.
E depois, se quisermos um bocadinho mais elaborado, temos aquilo que os alentejanos chamamos de jantar de grão ou feijão com carrasquinhas, acelgas e catacuzas. E chamam-se jantares, mas são jantares que são comidos essencialmente à hora do almoço. Mas a designação é esta, na cultura alentejana. Jantar de, mas que é comido ao almoço, que é uma comida essencialmente pesada. Depois, uma outra das iguarias que nós temos, que é muito apreciada pelos alentejanos e pelos não alentejanos, são tubras. E comem-se tubras fritas com ovos, é o mais tradicional, mas também se podem comer estas tubras cozidas ou assadas. Portanto, para além, há muito mais, mas pronto, destaco aqui algumas destes pratos da gastronomia alentejana que penso que nesta altura do dia servem para abrir o apetite a vocês aí na rádio e a todo o auditório da Popular FM. E que maneira que já abriu aqui o apetite. Luís, pode-nos falar-nos um pouco desses ingredientes, desses recursos silvestres que foste anunciando? Com certeza, Zé. Portanto, por onde? Por exemplo, as selgas ou Exato, eu fui referindo tantos que eles são tantos que nós às vezes nos perdemos. Por exemplo, há a selga e o catacuz. Eu posso falar deles ao mesmo tempo que eles são duas plantas semelhantes. A selga, para os alentejanos, é chamado de selcas. O nome mais conhecido a nível nacional é a selga. Mas também, por exemplo, na zona do Alto Alentejo, a selga chama-se alabaça. Portanto, mais uma variante da mesma coisa. E o que é que são estas acelgas e catacuzas? São uma espécie de espinafres selvagens. O que diferencia uma da outra é que a acelga é completamente verde, um verde muito forte. Mais forte até que o verde do Sporting, Zé. Verde mesmo forte. O catacuz também é verde, mas tem um veio arroxeado ao meio. Mas a aplicação, portanto, em vez do espinafre normal que nós conhecemos do supermercado, das hortas domésticas, digamos assim, podemos utilizar esta acelga ou este catacuz, que tem o mesmo efeito com um sabor mais forte porque é selvagem. Carrasquinhas. Carrasquinhas, como também a acelga, tem várias variantes de nome no Alentejo. Porque o Alentejo é grande e algumas regiões chamam-se de uma maneira, outras chamam-se noutra. Algumas das variantes possíveis, por exemplo, tem garrinhas. Ou até no Alto Alentejo chamam-lhe também cagarrinhas. A carrasquinha e a tengarrinha e a cagarrinha é tudo a mesma coisa. Basicamente são cardos. É uma espécie de cardo que depois de retirada a parte agreste, portanto a parte que pica, ficam umas veias da planta e é isso que é comestível. Túbaras. Túbaras. É túbaros. Túbaro. Túbaras. A designação correta é túbaras. A túbara aparenta-se com batata, portanto a comida, o ingrediente nós temos mais parecido com a túbara, são batatas, mas tecnicamente a túbara é um cogumelo subterrâneo. E é uma das principais iguarias do Alentejo e também bastante difícil de encontrar no Alentejo. Portanto, posso contar, desde que tivemos a oportunidade, um bocadinho da história da própria apanha da túbara, que também tem um ritual. Há a possibilidade? Sim, claro. Então, isto é preciso realmente ser especialista, o especialista da caça à túbara. E como é que isto funciona? Quem sabe apanhar túbaras vai para os campos do Alentejo, o campos essencialmente ligeiramente arenosos, e com uma vara bate a terra e quem é especialista, portanto, tem um ouvido cirúrgico que em determinada altura o toque da vara na terra dá-lhe o sinal de que ali provavelmente existe a túbara. E então é escavar até encontrar o dito cogumelo subterrâneo. Mas não é para todos, Zé. É mesmo muito difícil. Eu, por exemplo, já experimentei e não consigo. Mas quem sabe é por esta via que consegue chegar à túbara, que não há em grande quantidade e, portanto, também cada vez são menos os especialistas da caça à túbara. Antes era mais comum, porque lá está, se calhar não havia tanta batata e estava mais incrementada a questão de explorar a natureza, ao ponto de a túbara fazer parte de muitas das emendas reais do rei Dom Carlos quando ele vinha à Vila Viçosa. É curioso, quase sempre a túbara estava associada a pratos de caça. Luís Miguel, consegues deixar-nos alguma receita com esses ingredientes? Bom, Zé, eu fiz aqui, isto é a minha estreia a preparar
partilhar uma receita gastronómica do Alentejo. Eu nunca fui muito dado a estas questões da cozinha, mas há uns tempos esta parte, se calhar quando comecei a gostar de procurar na vegetação algumas destas iguarias, comecei a ter curiosidade de experimentar. Lá está também a questão da criatividade. Exato. Que quem escreve também tem que ter criatividade noutras valências da vida que não são a escrita. E comecei a mexer com estes ingredientes. Então vou para a gastronómica do Alentejo. E vou partilhar aqui uma receita que é a receita das migas de poejo e espargos selvagens. Vamos ver se conseguimos executar, se eu consigo passar a informação de maneira a que nos ouve conseguir experimentar isto lá em casa. Já estás a descascar alguma coisa aí. Não, estou mesmo a demolhar o pão. A partir o pão alentejano preferencialmente. E isto também é um prato que serve para aproveitar um pão que já tem 2 ou 3 dias, portanto um pão duro que já não comemos no nosso dia-a-dia, mas que para a amiga é melhor até que o pão fresco. E então coloca-se esse pão duro partido às fatias, aos cubos, como quisermos, durante alguns minutos em água, de maneira a que esse pão absorva a água e fique mais mole. Depois cortam-se os espargos selvagens, que devem ser apanhados em contacto com a natureza, e cortam-se os espargos para aí 2, 3 centímetros de tamanho de cada espargo, e dá-se uma cozedura. A água dessa cozedura pode ser adicionada à tal água que já tem o pão demolhada, porque a água da cozedura do espargo é uma água que fica meio amarga, mas para quem gosta do sabor do espargo, se adicionarmos ao pão, portanto, essa miga vai ter um sabor mais forte a espargos. Depois, feita esta parte, colocamos numa caçarola alhos picados, poejo picado, uma pitada de sal e os mesmos espargos já foram escorridos e já foram cozidos, e colocamos também um fio de azeite. Colocamos ao lume. Quando tudo isto, portanto esta mistura toda do poejo, do alho, do espargo... Já estou a sentir o cheiro aqui. Cheira, é um cheiro fabuloso, Zé. Começar a crepitar, para começar ali um bocadinho de fervura, começamos a adicionar o tal pão embebido em água. E nessa altura vamos mexendo tudo, portanto vamos mexendo dentro dessa caçarola, ao fogo sempre, vamos homogeneizando o pão, o poejo, os alhos, os espargos, até conseguirmos uma massa consistente. Depois fica a gosto. Há quem goste da miga mais líquida, portanto não deixa cozer tanto, há quem goste da miga mais seca. Eu amo mais seco. Tipo quase bolo, eu também prefiro assim. E então é ir metendo essa massa até conseguirmos essa massa ou mais seca ou menos seca. A sugestão para servir este prato, que é, sobretudo é um prato vegetal, é servido com rodelas de laranjas. Também é outra das frutas que nesta altura está em força no Alentejo. Olha lá, Luís. Sobre as migas, deixa-me agora Sim. contar-te aqui também uma curiosidade engraçada. As migas, como eu disse no início, têm várias variantes. E então, antigamente havia umas migas que eram as migas de cebil. E qual é a história das migas de cebil? Era uma variante da miga, portanto feita da mesma forma que eu expliquei anteriormente, mas no meio do pão, provavelmente não teria os espargos, mas tinha pedacinhos de toucinho frito. Que era uma coisa que também era o que havia, mas normalmente era pouco porque não havia muito. Exato. E então o ritual é, quando as pessoas estavam à mesa a comer a miga, quem tinha a sorte de lhe sair o pedacinho de toucinho frito tinha que assobiar. Tipo, recebeu o brinde, então lá vai o assobio. Por isso chamavam Olha, apanhei aqui um bocadinho. Mas olha, Luís, para completar, digamos, esta tua receita, não me podes falar de publicidade? Não aconselhas um licorzinho néctar aí da cidade de Beja ou da região? Os licores também, por exemplo, os licores é outra, estas ervas todas... Não licor, néctar, um vinhozinho. Desculpa, Zé, não percebi. Um vinhozinho que eu recomendo. Para acompanhar isto. O Alentejo tem muitos vinhos bons, mas, por exemplo, um Vidigueira é um bom vinho para acompanhar, o Herdade dos Grous é outro excelente vinho, estou fazendo aqui publicidade à região. Herdade do Pinheiro, que eu não podia deixar de referir, que é da minha terra, que é de Ferreira do Alentejo, que é uns vinhos fabulosos também. Portanto, os vinhos alentejanos têm todo um padrão muito semelhante. E há muitos bons vinhos, portanto qualquer um destes néctares que eu referi é excelente para acompanhar a miga e outros pratos que eu fui referindo. Portanto, há muito onde escolher, Zé. Já não há. Não, como é que ele canta isto? Já não? Então, desligaste o microfone por quê? Já nada é como era. Mas então não é? Claro. Será, Sim. Luís? Sim. Já não é nada como era? Já nada é como era. Eu acho que hoje em dia há uma vontade de recuperar algumas destas tradições que foram
foram-se perdendo. Se calhar essa música foi feita aqui há uns anos atrás, quando realmente havia uma quebra naquilo que era a essência do Alentejo. Hoje, cada vez mais, penso que está-se a recuperar essas tradições alentejanas. O exemplo foi a questão agora do canto alentejano, que até aqui há uns anos atrás quase que as pessoas tinham vergonha do canto, tipo, o canto era a música dos bêbados, que cantavam encostados ao balcão da taberna, já com o tal néctar exagerado, e hoje, felizmente, não é nada disso, portanto, também era mais do que a música dos bêbados, como as pessoas diziam, entre aspas, de forma depreciativa, era a música do convívio, era a música em que as pessoas, à volta da música, conviviam e cantavam. Tanto junto do balcão da taberna, como nos trabalhos, como em qualquer cenário onde se juntavam 2 ou 3 alentejanos que eram dados à moda, cantavam a moda e divertiam-se. E agora com esta questão de passar a ser património material da humanidade, portanto vê-se no fundo dar valor a uma essência da cultura alentejana. Por isso eu acho que as coisas começam a ser, do ponto de vista cultural, como eram de antes. Portanto, está-se a preservar um bocado isso, e exemplo disso é já agora, desculpa, só referir a questão do canto, que antes era também atribuída a pessoas mais velhas. Neste momento, na cidade de Beja, há 2 ou 3 grupos de crianças mesmo, de 12, 13 anos, que estão agora a despoltar aí para o universo musical, e antes desse já há um de jovens, na casa dos 20, 18, 19, portanto são os Bobedanas, um grupo felizmente bem conhecido a nível do país, e a seguir já vêm os discípulos, são os discípulos dos Bobedanas também, onde dar que falaram. Claro. Então qualquer dia temos aí uma música nova, afinal voltamos a ser o que éramos. Exato, eu acho que é bem provável. Assim haja criatividade para escrever a música e para se interpretar. Luís, eu tenho andado com uma constipação terrível. Tens alguma mesinha alentejana para as constipações? Tal como a gastronomia, Zezé, a questão das mesinhas tradicionais, mesinhas caseiras, também lá está. A criatividade das pessoas perante a necessidade também fazia com que recorressem ao que mais tinham, que eram os recursos naturais. E as mesinhas, pronto, nesta altura, as constipações, nesta altura do ano, é um dos males do Alentejo e de Portugal e do mundo, portanto, a altura do frio. E há muita coisa para não sei se é para tratar completamente, mas que melhora a questão das vias respiratórias. Por exemplo, o chá de poejo, que eu já falei antes nas migas, o poejo é uma espécie de menta, portanto, e como tal, se nós pensarmos, mesmo sem ser dentro destas questões mais tradicionais, os próprios reboçados de mentol são utilizados para aliviar as vias respiratórias. Portanto, o poejo é uma menta que também tem esse contributo. Um chá de poejo é muito bom para a constipação, também um chá de eucalipto também faz esse papel, flor de sabugueiro, etc. Portanto, há de haver mais um conjunto de plantas que são utilizadas para aliviar a constipação. Por isso, Zezé, poejo, força que isso ajuda. Então tem que ir. E olha, a Vanessa tem andado com dores. Alguma mesinha para as dores? Também há. Na vastidão da flora alentejana arranja-se mesinhas para quase tudo. Dizem os entendidos na questão dos chás que o chá príncipe, que é um chá também bastante saboroso, que alivia, que contribui para aliviar as dores. Também o chá de Marcela ou de Macela, que é também uma erva que agora na primavera há em força no Alentejo, também é utilizado para as dores e também é utilizado para estados febris, portanto também ajuda na redução da febre. Portanto, basicamente, não os tenho todos de cabeça, mas há um conjunto de plantas que alivia qualquer maleta da população. E já estamos quase na parte final da nossa viagem, nas planícies alentejanas, hoje na capital do Baixo Alentejo, na linda cidade encantadora de Beja. Luís Miguel Ricardo, depois de comermos as migas de poejo e espárragos, depois de resolvermos as nossas maletas, apetece-nos ir dar uma volta pelo Alentejo. Tens alguma sugestão interessante? Já tenho várias. E nessa altura do ano, que já temos aí o sol quase a cheirar a primavera, o que não faltam são boas propostas para explorar o Alentejo. Mais concretas, por exemplo, se quisermos vir um bocadinho mais para o Alentejo mais sul,
A minha principal sugestão, e sobretudo associada à paisagem natural, sugiro o Pulo do Lobo, que é uma queda d'água que existe em pleno Parque Natural do Val do Guadiana, a meio caminho entre Beja e Mértola. E para quem nunca ouviu falar deste local, trata-se de uma queda d'água sensivelmente com 14 metros de altura, onde o rio Guadiana vem com uma largura ampla, 18, 19, 20 metros, e de repente há um afunilamento e há uma queda d'água no meio das rochas que reduz para aí para uns 2 ou 3 metros. Portanto, o caudal reduz abruptamente naquela zona do rio, há uma quebra e a paisagem é fabulosa. Portanto, temos sempre um arco-íris a emergir daquela garganta de água que cai. Todo o espaço envolvente muito selvagem, muita rocha, vale mesmo a pena ver, e eu digo isto com alguma propriedade no assunto, porque já andei a caçar, entre aspas, quedas de água por Portugal afora e até por esse mundo afora. E tenho um patamar de comparação, e esta que está aqui às portas de Beja é fabulosa. Do ponto de vista da natureza, é dos espaços mais emblemáticos e que foi descoberto há relativamente pouco tempo. Portanto, há pouco tempo era quase que um exclusivo dos alentejanos. E ainda há muita gente, mesmo alentejanos, que desconhece esta beleza natural, que sem dúvida eu hoje faço o desafio. Os acessos à zona são bons, pelo acesso da estrada que se vai de Beja para Mértola, há indicações para se lá chegar e vale a pena, portanto é deslumbrante. E como tal, este também é um lugar que, sendo um lugar tão bonito, tão encaixado no meio do rio, que inspirou lendas, inspirou histórias. Portanto, há muitas histórias à volta deste Pulo do Lobo, também vale a pena descobrir. Esta seria a minha proposta para a paisagem natural. Paisagem arquitetónica, Zé, se vocês quiserem, mesmo aí quase pertinho de vocês, nos limites do Alentejo, há outra maravilha da paisagem arquitetónica alentejana que vale a pena conhecer, que é o Cais Palafítico da Carrasqueira. Não sei se conheces. Exato, já passei por lá. Para quem não conhece, acho que é fabuloso, pela criatividade, uma vez mais, de quem criou, que é um cais que é utilizado por pescadores do Sado, portanto isto é no estuário do Sado. É um cais construído com paus e tábuas e que, segundo informações recolhidas, que eu fiz esse trabalho quando desenvolvemos as histórias do Alentejo, parece que é o único cais palafítico da Europa. Portanto, também é um destino que eu recomendo aqui quase nos extremos do Alentejo. Depois temos outras coisas que vale a pena explorar. A Torre do Castelo de Beja. A Torre do Castelo de Beja, por exemplo, que é a torre de homenagem mais alta da Península Ibérica, de onde se vê praticamente todo o Alentejo. Neste momento, se calhar não é o melhor local indicado, neste momento está a sofrer obras de recuperação. Mas pronto, o castelo está lá e vale a pena visitar. É um monumento deslumbrante, podemos dizer assim, na cidade de Beja. E até digo mais, se quiserem fazer uma visitazinha a Beja ao sábado de manhã, nas imediações do castelo existe o chamado Mercado de Santa Amaro ou Feira 25 de Abril. O nome exato é Feira 25 de Abril, mas as pessoas, como aquilo fica no Largo de Santa Amaro, chamam-lhe tradicionalmente o Mercado de Santa Amaro, que é um mercado onde se juntam essencialmente produtores da região, que levam as suas laranjas, que se pode adicionar às tais migas, que levam também os espargos, que levam as carrasquinhas. Bom, enfim, é um conjunto daquilo que é flora regional e está ali disponível naquele mercado pelos próprios apanhadores dessas mesmas iguarias. E nós conseguimos visitar esse espaço e ver e comprar e adquirir ali os produtos que vale a pena. E depois, associado a isto, como são pessoas muito genuínas, às vezes acontecem histórias maravilhosas que se encontram ali. Eu vou partilhar uma que eu acho que é fantástica, que é o meu vendedor de laranjas. Portanto, eu todos os sábados vou comprar laranjas a este dito mercado de Santa Amaro, porque as laranjas são mesmo muito boas. E então, há um dia que eu estava lá e o meu vendedor de laranjas estava com um senhor ao lado que o acompanha a ajudar na venda das laranjas. E aparecem 2 ou 3 estrangeiros a visitar o castelo, a cidade, e quando chegam junto das laranjas eles querem comprar laranjas, mas eles não falam português. E quando eles lá chegam, andam de volta das laranjas e querem perguntar o preço da laranja. E o meu vendedor de laranjas, pronto, ele percebeu que os senhores queriam saber o preço das laranjas, mas como ele não sabia falar estrangeiro ou a língua deles, disse ao amigo que estava ao lado, diz lá que são 50 cêntimos. E o amigo, muito prontamente, eu fiquei curioso a achar que o amigo sabia falar inglês. E o amigo disse-lhes assim, muito próximo deles, assim com uma voz forte, de quem está habituado a cantar o canto alentejano, são 50 cêntimos! Eu não posso rir muito, Luís. Mas foi fantástico, porque é genuíno, sabes? É verdade. É aquilo que sai da alma do povo, portanto, de um genuíno que acho que
tem mais piada, é o tal humor alentejano que surge com naturalidade, que não tem que ser feito em televisão, não tem que ser feito a imitar os falares exagerados, que surge, é espontâneo. Exato, aí está a essência do verdadeiro alentejano. Esse é também um bom destino. Se quiseres mais destinos, também te arranjas. Outros destinos possíveis e curiosos, por exemplo, a Feira do Pau Roxo. A Feira do Pau Roxo aconteceu na semana passada, portanto eu tinha previsto entrar na semana passada, daí a fazer a sugestão da visita à Feira do Pau Roxo. E diretamente desta feira falaremos, não é? Poderíamos, por exemplo, a Feira do Pau Roxo acontece sempre dia 20 de janeiro em Castro Verde e junto à ermida de São Sebastião. É uma feira onde se vende uma espécie de cenoura arroxeada, que é o dito pau roxo, e diz a tradição que as pessoas devem ir a essa feira, devem comprar o pau roxo, comer o pau roxo, mas preferencialmente oferecido. Ou seja, no fundo, eu vou lá, compro o pau roxo, ofereço-te a ti para tu comeres para teres sorte durante o ano. Então, este ano já não pode ser, mas tem que ir para o ano. Para o ano podemos tentar a Feira do Pau Roxo. Mas temos mais, por exemplo, em Évora, isto para não deixar aqui a capital do Alto Alentejo de fora, porque o Alentejo é um todo. Temos também algumas curiosidades engraçadas, por exemplo, temos algo que existe na Praça do Giraldo e continua a existir nos dias de hoje, apesar de termos tanta informação, tanta internet, tantos mídias a funcionar na divulgação de informação. Existe uma coisa que se chama o placar. O que é o placar? É nada mais, nada menos que um espaço, um placar mesmo, que existe na Praça do Giraldo, onde quando morre alguém na cidade ou na região, é fixada lá nesse dito placar. E as pessoas da cidade, quando querem saber quem é que morreu ou se morreu alguém que suspeitam que está doente, vão consultar esse placar. E lá está se morreu, se não morreu, quando é que é o funeral, portanto está lá essa informação toda. E o curioso é que há muita gente, portanto que é um ritual que está incrementado na cidade, que as pessoas vão efetivamente visitar esse placar para tentar saber a sua informação sobre quem morreu e quem não morreu. Eu, por exemplo, tive esta experiência aí há 2 ou 3 anos, quando fizemos o tal trabalho das stories, e o bocadinho que estive ali na praça a observar esse placar, foram várias as pessoas que foram efetivamente consultar esse tipo de placar. Luís, Miguel, Ricardo, foi mais uma viagem, nos desentendemos hoje pelas planícies alentejanas que eu admiro muito, que eu amo muito, e gostei imenso estar em direto desde essa linda cidade de Beja, capital do Baixo Alentejo, e estar à conversa contigo. Foi interessante, foi mais uma forma de dar-nos a conhecer a nossa cultura, a nossa história, a nossa gastronomia, enfim, os nossos costumes deste país tão lindo e tão diversificado de região para região. Agradeço estares uma vez mais connosco e olha, deixo os microfones para as tuas considerações finais. Eu é que agradeço a oportunidade uma vez mais de vocês na Portugal FM nos darem a oportunidade de ir espalhando um bocadinho do cheirinho de cada uma das regiões. Hoje a sorte saiu-nos a nós, Alentejo, portanto já não é a primeira vez, é salvo erro a terceira vez que nós acabamos por visitar este Alentejo, que é imenso, portanto se houver uma quarta ou uma quinta, mais coisas teremos para partilhar, e é sempre um prazer enorme também estar na vossa companhia e poder passar para vocês aí no estúdio e para todos os ouvintes da Popular FM, quer em Portugal, quer no mundo, aquilo que no fundo são um bocadinho dos nossos saberes, também tem sido aquilo um bocadinho do meu trabalho de tentar preservar e promover a cultura do Alentejo. Portanto, também é uma forma de dar alguma visibilidade ao trabalho que foi feito e que merece, vale a pena, portanto, dar a conhecer, porque é rico em muitas valências. Uma vez mais, Zé e Vanessa, obrigado por esta oportunidade e até uma próxima oportunidade. Luís, Miguel, Ricardo, quando amamos tanto um projeto, quando sonhamos tanto, não existe a possibilidade de desistir. Por isso, vai continuando a lutar por essa linda cultura alentejana e até uma próxima oportunidade, uma próxima viagem. Bem-ajas e bem-aja também toda a cultura alentejana. Feliz domingo. Ok, Zé. Obrigado. Muito obrigado. Tá.